Então vamos lá, galera. Vamos continuar corrigindo os exercícios do capítulo de agricultura geral, tá? Para depois a gente chegar na agricultura brasileira. Vocês estão conseguindo visualizar a minha tela? Dá só uma posição aí para mim. Ó, não consigo acessar chat disponibilizando a minha tela e o vídeo. Para mim fica muito complicado ver chat nesse momento. Então qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer curiosidade, por favor, só abrir o microfone de vocês e falarem, tá bom? Podem me interromper na hora que vocês quiserem, não tem problema nenhum. Então nós temos aí questão número 3. Espero que vocês já tenham se organizado. Tá aqui, ó. Nova Friburgo é um dos principais polos da agricultura orgânica, da agroecologia da região serrana do estado do Rio de Janeiro. Um dos maiores produtores de hortaliças do estado, tá bom? Então nós temos um texto posicionando Friburgo, falando sobre a questão da agricultura orgânica. Possivelmente esse texto aí poderia servir para qualquer tipo de questão que tivesse como eixo principal a agricultura orgânica, ou seja, visto hoje como modelo alternativo, muito relacionado, inclusive, à lógica familiar orgânica, tá? Embora não mais como sinônimos, certo? A agroecologia. Também, como não é sinônimo, mas a agricultura orgânica está muito mais relacionada à produção de alimentos, à subsistência, a policultura, tudo bem? Vamos lá, na tentativa de contribuir para a sustentabilidade ambiental, então sempre quando vocês lerem a expressão, o conceito de sustentabilidade, precisa ficar claro na cabeça de vocês o seguinte: sustentabilidade é uma orientação que defende a necessidade de integrar interesses econômicos, sociais e ambientais, de forma a garantir para gerações futuras condições de sobrevivência. Então, garantir para gerações que vêm, nossos filhos e netos, solo, ar, atmosfera, recursos hídricos, florestas, tudo bem? Hoje está sendo difundida a chamada agricultura orgânica. É muito comum também vocês encontrarem a expressão agricultura agroflorestal, cuja maior preocupação é não utilizar produtos químicos durante o cultivo. Reparem que é a maior preocupação, não significa que seja a única preocupação, tudo bem? Certo? Nós temos vários benefícios e várias propostas da agricultura orgânica, certo? Assinale a opção, então você já tem um comando da questão aqui. Assinale a opção que apresenta corretamente as características dessa agricultura, tudo bem? Dessa agricultura orgânica, desse tipo de agrossistema. E aí, galera, o que vocês marcaram de objetivo nessa questão objetiva de gabarito? Qual opção aí que vocês marcaram? Fala para mim. Ou quais vocês ficaram na dúvida? Fala aí para mim, por favor. Bora, galera. Qual que vocês marcaram aí? Eu marquei a Romulo. Ah, show. Alguém marcou Também diferente? botei A. Alguém marcou diferente ou teve dúvida? Lembra do macetezinho aqui, ó? É bom sempre a gente cortar aqui. Tá legal, ó? Sempre fazer esse corte, porque isso aqui na hora da prova salva. Primeiro, para você ler, chegar ao gabarito de uma forma mais rápida, sem ter a necessidade de ler, às vezes, toda a alternativa, tá? Ao mesmo tempo, vocês estão percebendo que vocês têm muita leitura, então vocês podem se confundir. Então, sempre quando vocês dividem o texto, seja introdutório ou mesmo as opções, em parte fica mais fácil, você assim, evita você cair em pegadinha, de uma forma mais fácil. Então, por exemplo, pouca mão de obra, eu posso falar isso? Quando eu falo de agricultura orgânica, pouca mão de obra. Quando eu falo de pouca mão de obra, eu penso numa agricultura extremamente mecanizada. Tudo bem? Quando eu penso em agricultura mecanizada, eu estou pensando numa agricultura de grande exigência de investimentos de capitais, tecnologias. Consequentemente, eu estou pensando em maquinários que vão diminuir a necessidade de mão de obra, inclusive gerar desemprego. Então, galera, pouca mão de obra é um sistema geralmente relacionado à lógica extensiva. Lembra do macetezinho? Lembra do quadro comparativo entre um sistema intensivo e extensivo? Quando você fala de intensivo, relacionando a lógica terra, capital e trabalho,
Quando você fala de um sistema intensivo, você pensa em alta capitalização. Então, você diminui a dependência por extensões territoriais para aumentar a produção, bem como do número significativo de trabalhadores. Quando você coloca num sistema intensivo, você está colocando alta tecnologia, mecanização, né, muito forte e, consequentemente, você diminui essa dependência. Tá legal? Então, ó, já temos um problema aqui. Muita mão de obra, pouca mão de obra. É um sistema o quê? Extensivo, não intensivo na maioria dos casos. Né? A agricultura orgânica ela vai depender mais das condições naturais, dos meios naturais, dos elementos naturais, dos fatores naturais, do que uma agricultura intensiva, empresarial, que vai tentar ao máximo diminuir a sua dependência do meio natural através de técnicas modernas. O problema é que isso gera muitos impactos sociais e ambientais. Tá legal? Então já começamos aqui com o problema. Pouca mão de obra. Muita mão de obra, beleza, né? Muita mão de obra, pouca mão de obra, já temos um problema aqui, beleza? Então, ó, eliminamos aqui a A, eliminamos a D, certo? Muita tecnologia, aqui no Involê, né, já eliminamos a primeira parte, né? Bacana, mas assim, muita tecnologia. Então, isso é geralmente que apresenta corretamente opções. Cara, uma agricultura orgânica você pode usar também grande tecnologia. Só que de uma forma geral, o objetivo é garantir que seja uma produção barata, que seja uma produção acessível, que permita que os agricultores orgânicos que não têm apoio do Estado possam praticar, tá certo? Então você não vai relacionar muita tecnologia. Beleza? Então aqui, ó, vamos para B. Muita mão de obra, pouca tecnologia. Muita mão de obra, pouca tecnologia na C. Na E, muita mão de obra, muita tecnologia. Você já corta aqui, então já eliminamos. Tá legal? Então nós já eliminamos aqui a E. Então estamos na dúvida entre a B e a C. Cultivos voltados para exportação, geralmente nós temos uma produção voltada para o mercado, pelo mercado que é interno, para subsistência. Já uma agricultura intensiva, você tem uma produção mais voltada para atender os interesses externos através de monocultura de exportação, sobretudo commodities, né? Mercadorias agrícolas. O uso de herbicidas, isso aqui o texto está descartando, né? Como principal característica, não a única, a não utilização de produtos químicos. Então, você já descarta também o uso de herbicidas. Então, também não pode ser a B, ó. Então, nós chegamos ao nosso gabarito possivelmente. Muita mão de obra, pouca tecnologia, o que leva ao entendimento de ser um sistema extensivo de produção agrícola, tá legal? Cultivos voltados para atender prioritariamente o mercado interno, mais de 70% da nossa alimentação provém de uma agricultura familiar, que até os anos 70, até a chegada da Revolução Verde no Brasil, utilizava, né, de fins sustentáveis. Hoje não mais, não pode ser mais sinônimo, mas há um resgate disso. Uso de adubos oriundos de compostagem, certo? Como eu falei para vocês na minha hortinha, que eu uso o meu humus, né, produzido pelas minhas minhocas californianas. Já expliquei isso aí nos vídeos para vocês, não sei se vocês prestaram atenção, tá bom? Então nós temos aqui o nosso gabarito. Gabarito item C, né? Possibilidade, opção C. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma necessidade de aprofundamento, né, sobre algum item aqui? À medida que eu fui eliminando, eu fui descartando, né, as opções, mas às vezes rolou alguma dúvida aí. Posso passar? Certeza? Show? Então lá, qualquer coisa grita, hein? Vamos lá, questão 5, que a 4 nós já corrigimos, certo? A agricultura ecológica, de novo, né, temática agricultura ecológica, a produção orgânica de alimentos, ó, produção orgânica, agricultura ecológica, ó, subsistência, tá legal? Estão ganhando relevância. Gente, na aula que eu expliquei para vocês, modelos alternativos, eu falei que o que avança? Avança o nicho de mercado. Então, cada vez mais nós temos mais pessoas conscientes em termos sociais, ambientais e econômicos. Então, entra dentro daquela lógica dos 5 R's também, de eu repensar, de eu repensar a minha participação, de eu recusar determinados produtos. Você tem um nicho que cresce de população que passa a pensar em saúde, começa a entender que a agricultura empresarial é uma grande responsável pela pobreza, pela miséria. Então, eu vou repensar isso. Eu vou procurar produtos orgânicos, né? Eu vou procurar produtos de uma agricultura familiar.
em diferentes partes do mundo. No campo brasileiro também acontece o mesmo, obviamente não na mesma escala que outras partes do globo, impulsionado especialmente pela expansão, preste atenção, olha o nicho de mercado, pela expansão da demanda, pela procura, certo, de alimentos saudáveis. O setor cresce a cada ano, embora permaneça relativamente marginalizado, uma vez que o poder público, com o lobby das grandes empresas, com os representantes dessas grandes empresas ligados ao agronegócio, eu citei para vocês que muitas questões chamam a atenção da chamada bancada ruralista, eles não recebem apoio de uma forma efetiva, necessária, por parte do poder público, tranquilo? Embora marginalizado na agenda de prioridades da política agrícola praticada no país. Qual que é a política agrícola praticada no país? De favorecer o agronegócio, a agricultura de exportação, as commodities. Aí tem o medo de primarização da economia, o medo de comodização da economia, tá legal? E, ao mesmo tempo, aprofundando as mazelas sociais e ambientais no campo brasileiro e atingindo a sociedade do Brasil como um todo, tá legal? Questão do Enem. Que tipo de intervenção do poder público no espaço rural? Então, olha só, o que poderia mudar na agenda de prioridades, das políticas públicas, certo? A intervenção do poder público no espaço rural para reduzir essa marginalização produtiva apresentada no texto. O que o poder público poderia fazer? Tá legal? Então, nós temos uma opção que se enquadra nessa exigência, ou seja, que poderia ser um dos mecanismos de minimização dessa marginalização da agricultura orgânica. Tudo bem? Do sistema orgânico, inclusive, com uma lógica aí de agricultura familiar de subsistência, de policultura, de produção de alimentos. Tudo bem? O que vocês marcaram de gabarito, galera? Conta para mim. Letra A. Eu só não escutei quem falou, mas falaram em letra A, não é isso? Alguma outra possibilidade? Alguma outra pergunta? Alguma outra dúvida? Não? Então vamos lá. Primeira coisa, entender o comando. O que pode ser feito em termos de política pública para diminuir a marginalização da agricultura do sistema orgânico? Subsidiar, o que é subsidiar? Auxiliar os cultivos de base familiar? Perfeito. Porque, reparem, que quando a gente fala da política agrícola no país, a gente está falando de uma política agrícola de base empresarial não familiar. Tudo bem? Favorecer as práticas de fertilização química? Não. Adubagem verde. Certo? Compostagens, outros mecanismos naturais. Restringir o emprego de maquinário moderno? Cara, olha só, a lógica é orgânica, não é restringir. O maquinário não é ruim, mas é por que ele está ali? Qual o objetivo? Tá certo? Segundo, você está utilizando máquinas ou não está utilizando máquinas, não, de certa forma, caracteriza a prioridade da agricultura orgânica. Certo? Controlar a expansão do sistema de irrigação, o que acontece? A irrigação artificial é uma das grandes causas de problemáticas ambientais. Quando você pega, por exemplo, os grandes utilizadores consumidores de recursos hídricos do planeta, as atividades da agricultura empresarial e da pecuária estão aí se destacando nesse cenário. Então, o sistema de irrigação, inclusive, ele pode piorar e criar ou intensificar problemáticas no solo, como, por exemplo, a concentração de sais minerais, a salinização do solo. Tudo bem? Então, a gente vai perceber que quando a gente fala de agricultura orgânica, você também tem aquela obrigação, aquele imperativo de também pensar no social e no ambiental. Tudo bem? Regulamentar o uso de sementes selecionadas, o que acontece? Guardem essa expressão, sementes crioulas. Não sei se vocês já ouviram falar, quem leu a apostila, por exemplo, já identificou. Qual é o problema de uma semente geneticamente modificada? Qual que é o grande problema aí? Cara, olha só que bacana. Imagina você produzir em laboratório uma semente que vai se adequar a determinado tipo de clima, determinado tipo de solo. Porra, é bacanaço isso. Você aumentar o valor nutricional, porra, muito legal. Você, de certa forma, diminuir a necessidade de controle, uma vez que essa semente pode, gerar plantas resistentes a determinados tipos de pragas típicas da região. Isso é muito legal. Entendeu? Então, o problema não está a crítica na tecnologia, nada disso. É por que essa tecnologia está empregada, a quem ela serve, qual o objetivo. Essa é a grande crítica. Então,
A semente, né, geneticamente modificada, para começar, ela é controlada, ela é patenteada por um pequeno número de empresas, certo? Segundo, ela é obrigatoriamente, ou seja, propositalmente infértil. Então, você não tem a lógica do replantio. Estão entendendo? Certo? Essa semente geneticamente modificada ela é vendida uma venda casada com herbicida, com defensivo químico, com pesticida, com fungicida, que vai se adequar a essa semente. Titi pediu para vocês assistirem um documentário que tem lá no Google, que é o seguinte, com o seguinte título, né? O Mundo Segundo a Monsanto. Alguém assistiu? Alguém teve a curiosidade? Não? Então fica aí de novo o apelo para vocês assistirem esse documentário, muito legal, tá? O Mundo Segundo a Monsanto, é muito legal, tá bom? A gente vai voltar a falar sobre Ô, o Romulo, Monsanto e várias outras questões. Pois não, João? Mas João falou? tem na Netflix? Tem na Netflix esse Filho, é assim, eu não sei se tem na Netflix. No Google eu tenho certeza. No YouTube eu tenho certeza. Tá legal? No YouTube eu tenho certeza. Show. Tá bom? Se tem no YouTube fica mais acessível, né? Pode Beleza. ser? Gente, alguma dúvida aqui nessa questão? Posso passar? Posso? Então, vou entender que sim. Deixa eu pegar aqui, ó, outra questão do Enem, tá? O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, está investigando o extermínio de abelhas. Gente, quando a gente fala de abelhas, seria até interessante trocar uma ideia com o professor de biologia de vocês, ou no caso, com os professores de biologia, não sei se é um ou mais, né? Quem que dá aula de biologia para vocês? Hein? Augusto? Então, pede para o professor Augusto, caso haja essa possibilidade, ele falar um pouquinho sobre a importância da abelha. Né? Vamos pegar Friburgo como exemplo? A gente quase não vê mais abelha nas áreas urbanas de Friburgo e em algumas áreas rurais de Friburgo. Você não vê mais abelha. Friburgo, por exemplo, se caracteriza, infelizmente, por um avanço de uma agricultura convencional, né? Utilizando agrotóxicos, venenos, e com isso as abelhas sendo exterminadas. Por exemplo, em áreas onde você tem muita produção de flor, Friburgo se destaca também nessa produção de flor. Muito veneno, muito agrotóxico sendo jogados. E as abelhas são fundamentais para quê? Polinização. Posso contar um segredo para vocês? Sem abelha, sem as abelhas, né, melhor dizendo, vamos botar no plural, as variantes aí, as variedades de abelhas, cara, a sociedade humana deixa de existir em poucas décadas, segundo a visão de alguns cientistas. Estão entendendo a importância, né, das abelhas. Por intoxicação por agrotóxicos em colmeias de São Paulo e Minas Gerais. Áreas, né, de caracterização de agricultura intensiva. Os estudos com inseticidas do tipo neonicotinoides devem estar concluídos no primeiro semestre de 2015. Trata-se de um problema em escala mundial. Então, não é algo apenas no Brasil, certo? Essa problemática ganha contornos cada vez planetários. Presente, inclusive, em parte do chamado primeiro mundo, ou seja, os países desenvolvidos, embora essa expressão primeiro, segundo, terceiro mundo estão em desuso, né? O que traz como consequência grave ameaça aos seres vivos do planeta. Olha só, a morte de abelhas, o extermínio de abelhas coloca em risco a própria sobrevivência de uma infinidade, né, de espécies, inclusive o próprio homem. Alguma pergunta sobre o texto? Alguma dúvida? Não? Comando da questão do Enem. Qual solução para o problema apresentado, ou seja, o extermínio das abelhas, garante a produtividade da agricultura moderna? Qual solução? E aí, galera? Letra C? Letra C? Acho que é letra C também. Botei B. B de Mas bola? eu não entendi muito bem a pergunta, não, Romo. Uhum. É B de bola. Qual solução para o problema apresentado? O problema apresentado vocês identificaram. Tranquilo? Que é o extermínio das abelhas e, consequentemente, né, entendimento que as abelhas têm um papel fundamental, que garante, inclusive, a vida, né, de vários seres vivos do planeta. Certo? Garante a produtividade da agricultura moderna. Ó, agricultura moderna. Então, quando você fala de agricultura moderna, você está pensando num sistema intensivo, que utiliza tecnologias modernas. Tá legal? Preservação de mata ciliar. Gente, a agricultura moderna não preserva de mata ciliar. Aquelas matas, né? As margens dos rios.
tá? As matas dos rios que protegem, tem a função de minimizar o processo erosivo, entre outras, né, funções, né? Bacana. Adoção de práticas de adubagem química. Então, a adubagem química, ela não vai reverter isso, porque a adubagem química não vai impedir a utilização de agrotóxicos, como o texto aponta como grande responsável pela morte de abelhas. O texto está falando aqui, ó, agrotóxicos, tá legal? Ó, utilização de inseticidas, né? Agrotóxico é um nome dado genericamente a um conjunto de pesticidas, fungicidas, né? Pesticidas e por aí vai, outros cidas da vida, tranquilo? Então, o que acontece? A adubação química, juntamente com a utilização de agrotóxicos variados, são características diretas da agricultura moderna. Tranquilo? Quando você fala de controle biológico, é uma forma, quando você fala de controle biológico, é uma forma de você diminuir a contenção por agrotóxicos. Você utilizando o controle biológico, substituindo a agricultura, né, a partir de utilização de agrotóxicos. Entendeu? Se você, então, utiliza menor volume de agrotóxico, porque você passa a controlar determinados tipos de praga que possam atingir a plantação a partir do controle biológico, tudo bem? Você diminui a utilização de agrotóxicos e, consequentemente, você favorece, né, ao não extermínio, ou pelo menos desacelerar um pouco o extermínio das abelhas. Tá claro para vocês? Tranquilo? Alguma dúvida? Quem marcou B foi Felipe? Pela voz eu reconheci que foi o Felipe, que eu não estou vendo vocês. Felipe, meu amor, você entendeu, querido? Já entendi. Show? Entendi sim, meu Não é uma... Muito obrigado, hein? Que isso, filho? Obrigação. Não é uma questão muito fácil, não, tá? Não é uma questão... Não é obrigação? Muito... Não. Certinho? Então foi, Tá, o nosso gabarito aqui, ó. Então por isso que é importante até trocar uma ideia com o professor de biologia, que ele vai aprofundar determinados conhecimentos, né, que eu não tenho condições de fazer, tá bom? Por limitações minhas. Tudo bem aí? Vamos lá? Questão número 9. Deixa eu só jogar um pouquinho para cá aqui. Só organizar. Atualmente, no modo de produção capitalista, predomina a economia tipo mundializada. Então, a gente está falando dos aspectos, né, do próprio processo de globalização. Ou seja, globalização, você pensa mercado global, fábrica global, aldeia global. Então, a gente está falando aqui da globalização. Tudo bem? Determinada pelo viés da globalização do capital. Nessa conjuntura, nesse contexto, nesse momento histórico, né, da economia capitalista, as atividades econômicas são alvo de ampla transformação, avançando a lógica da dominação financeira, a tendência monopolista. No caso específico do agronegócio, então a gente está falando aqui do agronegócio, da agricultura empresarial, verifica-se a incorporação de técnicas modernas. Quando a gente fala de técnicas modernas, a gente fala aqui de técnicas modernas, o que a gente precisa lembrar em consideração? Não somente maquinários, tá? Ferramentas, mas também a gente pode falar aqui de técnicas modernas como correção do solo, irrigação artificial, né, organismos geneticamente modificados, então utilização da biogenética. E fugindo um pouquinho, a gente pode falar inclusive da exigência, né, de determinados tipos de trabalhos qualificados e especializados, tá bom? Nos processos de produção e nas novas modalidades de negócio. Além disso, o agronegócio contribui substancialmente para o aumento do volume de capitais envolvidos nas trocas de bens ou mercadorias. Então, a gente pode perceber que grande parte das trocas de capitais, das trocas de dados, acontecem entre as grandes empresas. E o agronegócio não está de fora dentro dessa relação, tudo bem? De forte oligopolização econômica, tá bom? Sobre a caracterização do agronegócio, é correto afirmar aqui. Então, está pedindo o seguinte, uma alternativa que exponha, que apresente de forma correta as características do agronegócio. Qual gabarito vocês marcaram aí, meus amores? O que vocês marcaram aí de gabarito? Fala para mim. E aí? Qual que vocês marcaram de gabarito? Fala para mim. Ou dúvidas? Vou entender que vocês não fizeram essa, é isso? Então vamos lá. O agronegócio ainda se apresenta socialmente atrasado. Preste atenção. Lembra da expressão que eu apresentei para vocês quando nós falamos sobre desenvolvimento industrial brasileiro?
desenvolvimento, né, do processo industrial brasileiro e também sobre a agricultura, modernização conservadora, de um lado você moderniza. Aqui, no caso, a modernização se dá aqui, ó. Maquinários, técnicas modernas, exigência de alta capitalização, né, trabalhos especializados, trabalhos qualificados, certo? Forte evolução das comunicações, dos transportes, tudo bem? Certo? Sistemas de processamento de dados, certo? Geoprocessamentos, utilizando alta tecnologia aí envolvida. Só que no ponto de vista social e ambiental você tem um atraso. Então, de um lado, você tem condições de aumentar a produtividade, aumentar a produção, diversificar a produção, incluir territórios que até então não eram tão adequados à produção agrícola pela alta tecnologia aplicada, certo? Do ponto de vista social, o que você tem? A intensificação da pobreza, da pauperização do campo, né? Da exclusão do pequeno agricultor, da submissão do médio agricultor ao agronegócio, ao desemprego estrutural, ao êxodo rural, que vai agravar ainda mais as problemáticas urbanas relacionadas aos inchaços de algumas cidades, de algumas áreas urbanas, certo? A violência no campo, tá? O problema relacionado à fome, à segurança alimentar, tudo bem? Certo? A gente pode perceber que nós temos, inclusive, a utilização de contratos de trabalho extremamente precarizados no campo, tá bom? Certo? Olha, por exemplo, os chamados boias frias, né? São trabalhadores terceirizados, né? Contratados aí, muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, sem nenhum tipo de regulamentação, ou utilizando brechas na legislação trabalhista para isso. As reformas recentes, né, a legislação trabalhista, essa reforma hoje favorece ainda mais essa precarização, aprofundando ainda mais essas contradições. Então, fiquem atentos aí a essas exigências das provas de concurso público, adequando, né, a atualidade. O agronegócio ainda apresenta socialmente atrasado. Então, ó, do ponto de vista moderno, você tem o quê? Modernização. Do ponto de vista social e ambiental, você tem o quê? Atraso. Tudo bem? Modernização conservadora. Devido principalmente aos baixos níveis salariais e às precariedades de condições de trabalho, apesar da riqueza e modernidade envolvidas nessa atividade. Então, a gente vai perceber que o agronegócio ele vai favorecer um pequeno número de países, um pequeno número de empresas, um pequeno número de pessoas, aprofundando ainda mais o atraso. No caso do Brasil, aprofundando ainda mais a lógica, né, do subdesenvolvimento. Tá bom? Beleza? A agricultura comercial no passado colonial foi classificada como plantation, em que dominava o trabalho escravo. Hoje, contudo, com a mão de obra livre e assalariada, o agronegócio se desenvolve em um ambiente de modernidade e justiça social. Pelo contrário. Tudo bem? O agronegócio apresenta-se como uma atividade econômica moderna e seus produtos destinam-se quase exclusivamente à exportação. Tudo bem? Fatores que... Né? Isso aí que tá tudo bem, tá tranquilo, né? Já que garantem elevados salários, então não garante nada, tá bom? Não garante elevados salários. E boas condições de trabalho? Não, né? O avanço do agronegócio não garante boas condições de trabalho, salários elevados, né? Segurança alimentar, nada disso. Tanto a produção como as transações comerciais no agronegócio, comandadas pelo capital financeiro, pelas grandes empresas, se realizam prioritariamente nos centros urbanos, diferente das planteias que se desenvolviam nas áreas rurais. Então, lembra do conceito de complexo agroindustriais? Uma complexa cadeia produtiva que integra os setores econômicos, né, da economia, né, os três setores, o primário, o secundário e o terciário, é comandada pelo capital financeiro. E tem um outro conceito que eu queria que vocês lembrassem. Lembra da lógica da forte e crescente interdependência campo-cidade? Lembra disso? Então, eu preciso que vocês lembrem, né, desses conceitos. A combinação entre modernização da produção, nos meios e nas novas tecnologias, nas transações comerciais, gerou o aumento de capitais nos negócios, provocando uma verdadeira revolução nesse tipo de agricultura, no passado conhecido como subsistência familiar? Não. Tudo bem? Não é relação. Então, não é uma evolução da agricultura familiar. Pelo contrário, a agricultura familiar hoje, a policultura, a produção subsistência, a produção orgânica, né, são formas, são modelos, são propostas que se apresentam como alternativas à agricultura empresarial. Tudo bem? Ao agronegócio. Tá claro para vocês aí? Certinho? Alguma dúvida, meus amores? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Não? Então, beleza. Vou encerrar agora a gravação.